Vamos começar. Boa noite. Boa noite. William Bonner. Vamos com as notícias. Agora são 6 e ônibus. 6 ônibus. Pra gente começar então. O que falaremos hoje? Jonas, Natan, Viviane, Maiara. Que glória. Glória de Deus, mais uma noite com Jesus. Amém. Aleluia. Acho que a gente pode começar, aproveitando que a gente está com duas meninas aqui nos primeiros das duas vezes que a gente gravou, a gente não está. Não sei como é que vai ser a ordem, né? Eu acho que a gente podia começar falando do... Eu sou menina, tá ligado? Eu estava na primeira. Não é essa vez. Né? É outra Era gravação. desse dia. Desse dia. Não pegou, tá? Não pegou. Ele fez uma gravação. Não pegou. Vamos lá. Acho que a gente pode falar de alguns exemplos de mulheres na Bíblia, eu acho legal. Excelente. Bom? Slice. Maria Madalena. Vai, puxou, vai. Não, já que ele falou de mulheres na Bíblia, eu vou falar de algo que é amplo, mas é uma instrução, acho que para todas as mulheres, que é a mulher de Provérbios 31. Acho que todo mundo ouve falar e muitos não compreendem o que é a mulher virtuosa ou distorcem o sentido. Mas em Provérbios 31, versículo 10, fala: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu vou parar aqui porque, na verdade, do 10 em diante tem N características da mulher virtuosa, mas na verdade a gente vê uma mulher que parece muito atarefada, mas se resume a uma mulher que cuida de si e da família, né? Uma mulher forte, sábia, impetuosa, mas ao mesmo tempo ela mede as suas atitudes, Cuida dos seus e negócios. cuida dos seus negócios, ela provoca impacto a quem convive com ela, mas ela vive sempre pautada em sabedoria e baseada no que o espírito direciona, né? Então, eu entendo muito que a mulher virtuosa é aquela que, mesmo com falhas, porque todos somos falhos, ela tem a capacidade de, firmada em Deus, edificar o seu lar e todos que com ela convivem, não só na sua casa, mas também no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Não sei se a Maria quer falar alguma coisa também. Não, eu acho que tu falou tudo. E às vezes o pessoal confunde a mulher virtuosa com a mulher que se contenta com tudo. Na verdade, não é. A mulher virtuosa é aquela mulher que luta luta por si, que luta pelo seu lar, pela sua família, e não aquela mulher que só aceita de sim para tudo. Na verdade, não é, né? É uma mulher que corre atrás, sabe? Mas que também sabe se pôr no seu lugar de mulher, sabe? Sim. Aí tu falou uma coisa, a mulher que não se contenta com tudo. Isso entra muito na parte da submissão, que deturpam, porque a mulher é instruída, né? A se submeter ao seu marido. Vou pegar a referência, que está em Efésios 5, 22. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aqui em Efésios é feita uma analogia entre a esposa e o marido, da mesma forma que é feita a analogia entre Cristo e a sua noiva, ou a igreja que ele vai levar quando ele vir buscar a noiva. Só que o sujeitar não é tu ser uma pessoa que concorda com tudo. Até porque a mulher sábia, ela muitas vezes vai confrontar o marido, justamente para que provoque o crescimento. Só que o confrontar com sabedoria é diferente de ser uma mulher afrontosa que faz isso só para discordar porque tá mimada e não concorda em a última palavra ser a do teu marido. E aí a submissão que fala da mulher para o esposo é a mesma submissão que nós devemos ter para com Deus, que é uma obediência. Necessariamente, biblicamente, o homem é o líder do lar. Ele é o cabeça da casa. Então, a mulher está ali para ser auxiliadora, ajudadora, e para ajudar nas decisões, para ajudar a conduzir a casa, mas quem vai levar a casa, espiritualmente falando, como liderança, é o marido, assim como Cristo conduz a igreja. Por isso que também é falado na palavra que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja.
justamente por causa disso. Então, em muitas passagens na Bíblia é feita essa analogia entre o marido e a esposa e Cristo e a igreja, justamente por causa disso. O que acontece hoje? A gente vive numa sociedade onde as mulheres já não querem aceitar muita coisa, então isso é deturpado. Então elas entendem que tu ser submissa é tu ser uma pessoa que vive numa coleira, essa é a palavra. Tu vive numa coleira onde o teu marido te manda e desmanda, e aí tu não tem outra vida. E não é assim. Biblicamente não é assim. É uma submissão com liberdade. Tu é uma pessoa livre em Jesus, até porque a salvação ela é individual, e o teu marido não vai ser salvo por ti, assim como também não vai ser salvo pelo teu marido. Mas isso é uma regra para todo cristão. E aí, eu acho importante também citar que tem pessoas que pegam só a parte de sujeitar-se e esquecem que o teu marido tem que te amar como Cristo amou a igreja. exato. Então isso não significa que tu vai ter que aceitar tudo. Que tu vai ter que aceitar muitas vezes. É uma recíproca. É recíproco. É uma recíproca, né? Porque assim, é muito importante. É como Cristo amou a igreja, sabe? Olha o jeito que Cristo amou a igreja. É assim que o teu marido tem que te amar. Né? Exatamente. E aí o pessoal pega só a parte do sujeitar-se. E aí acha que é baixar a cabeça pra tudo. É que não tem como uma mulher tipo, ser submissa ao homem, esposo dela, sendo que ele não dá tudo de si por Jesus por ela, né, cara? Aí é que tá, creio eu que Deus pediu o mais difícil para os dois. Porque, tipo assim, ó, as mulheres se sujeitarem aos vossos maridos seria o mais difícil para as mulheres, e os homens amarem suas mulheres como Cristo amou a igreja seria o mais difícil para os homens. E tem uma palavra em Pedro que eu acho muito legal. Que ele diz que se os homens não estiverem andando de acordo com a palavra e não escutarem a palavra das mulheres deles, ou seja, das companheiras deles, elas ganharão com o seu próprio comportamento, ou seja, sem precisar falar uma palavra. Sim. Ou seja, a influência da mulher na vida do homem é tão grande que é capaz de mudar uma rota dele tanto para o bem quanto para o mal. Tem o exemplo de Adão e Eva. Exato. A Eva foi lá, tinha uma instrução, ela comeu do fruto e levou o Adão junto, por influência dela. Então, por isso que a mulher tem que ser sábia, porque tu pode edificar o teu lar, ou tu pode destruir. Inclusive, tem uma palavra, se eu não me engano, tá em Provérbios também, que a mulher pode derrubar o seu lar. Nesse quesito que tu tava falando que a mulher pode influenciar o homem tanto pro bem quanto pro mal, tem um versículo, não lembro de cabeça agora, que diz que se o homem e a mulher não estão de acordo, as orações do homem é impedida. Deus não ouve as orações, entendeu? Porque o casamento não está no consentimento, não está numa união, não está no propósito. 1 Pedro 3,7. O homem que maltrata sua esposa não tá no... Eu estou no Pedro 3,7 aqui. Isso. Igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é interessante. Isso é muito interessante. Depois você lê para nós. Mas o que eu ia falar de Provérbios, em Provérbios 14, 1, fala: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda direito teme ao Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Da boca do insensato brota arrogância, mas os lábios sábios o protegem. O que a gente entende com isso? A mulher sensata, antes de qualquer coisa, ela anda pautada na presença de Deus. Se tu anda pautada na presença, tu é sensível ao Espírito, tu entende o que é tu ser obediente ao Senhor, automaticamente tu vai saber te submeter ao outro. Sim. Por mais que tu seja orgulhosa, por mais que tu seja teimosa, tu vai saber. E a submissão é nada mais do que tu pegar os teus desejos, os teus interesses e deixar em segundo lugar e procurar o bem do teu próximo. Isso serve para a igreja, inclusive. Né? Que hoje em dia as pessoas não gostam de submeter ao outro. Se eu te pedir uma coisa, ou se eu te der uma instrução, tu já vai dizer, mas tu tá me mandando, tu não manda em mim. Então, é isso. E aí, em Efésios 5:25, também é instruído que o marido tem que se sacrificar pela esposa ao ponto de estar pronto para dar vida por ela. Exato. E a mulher tem que tratar o marido com todo respeito. O que é tratar com todo respeito? Significa que eu não vou ter desavença? Óbvio que não. Significa que nunca vai ter uma discordância entre o casal? Óbvio que não. Significa que, ainda que eu discorde, a minha discordância é para a tua edificação, não para a tua destruição. Exato. Só que as mulheres de hoje pegam, colocam os caras tudo no mesmo pacote
E começam, porque é isso, porque tem aquilo, porque tem aquele outro. E aí começa a comparar, e aí começa a falar para amigas. Isso é outra coisa, tem que cuidar muito sobre quem e o que tu fala para quem é de fora. Sim. Porque aí daqui a pouco tu tá abrindo uma brecha enorme para destruir tua casa. Exato. Né? Então, dentro da tua casa tem que ser uma bolha segura. Tipo assim, é tu, teu esposo e Deus no centro e pronto. Fechou. Assim, o que vier de fora tem que agregar, não destruir. É bem interessante também outro ponto, que tudo o que é de Deus, o diabo distorce, né? Então, por exemplo, está escrito que o homem deve amar sua mulher assim como Cristo amou a igreja, e a mulher se submeter ao homem. A gente vê que no mundo hoje as mulheres não respeitam mais o homem, as decisões do homem, o pensamento, a força de trabalho do homem, não existe mais respeito, que é algo que às vezes a mulher só falta dar no cara, por falta de respeito, e Deus está mandando a mulher respeitar o homem, se sujeitar, e hoje os maridos não amam mais as suas esposas, encontram outras pessoas na rua, né? entendeu? Isso é algo que o diabo deturpa, então não é que as esposas não devem amar o marido, óbvio que devem amar, mas o que Deus exige de mais primordial é o respeito. O homem tem muita importância pela honra, pelo respeito, sabe? Cara, essa palavra de Pedro, né, de 1 Pedro 3,7, vai deixar isso muito claro. Eu vi uma frase uma vez, você deve ter escutado também, que submissão é estar sob a mesma missão. Exato. Eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia vai falar que vocês vão se tornar um só. Uhum. Então, um só é o mesmo alinhamento, só que com funções diferentes. É isso que está aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ó. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Exato. O que é co-herdeiros? São os parceiros, ou seja, da graça. Estamos no Sim. mesmo caminho, seguindo o mesmo Jesus, em Mesmo busca da propósito. mesma salvação. E é sobre como a gente vai fazer a missão que Deus nos deu da melhor forma possível. Exato. Porque não é um caminho diferente, são só papéis diferentes. Né? Sim. É a mesma rota, né, mano? É a mesma rota. E aí, imagina, se muitas vezes tem pessoas que não conseguem respeitar o próximo, sabe? Outras pessoas, será que vai conseguir respeitar e amar o marido? A ou carne esposa? dele, né? E da outra face também, né? Que é dar o Sim. braço a torcer. Não Aí, consigo fazer outro isso. ponto, porque Jesus nos instrui a amar o próximo como a nós mesmos. Exato. Assim como também na passagem que o Kaique leu, é instruído que os maridos amem as esposas assim como Cristo amou a igreja. E eu entendo que as esposas também têm que amar o marido igualmente. Só que tu não vai conseguir amar alguém da forma que Cristo nos instrui se tu não tem amor por ti. Exato. Então, antes de tu conseguir amar o teu próximo, tu tem que te amar. Uhum. E aí, isso também é deturpado hoje em dia. Porque as pessoas têm um falso amor. Elas pensam primeiro em si e esquecem do outro. Sim. E aí, hoje tem os discursos das mulheres aqui, eu me basto, eu não preciso de homem. Ou então tem mulheres em relacionamentos que assumem o papel de homem, por exemplo. Uhum. E o meu marido não faz nada em casa. Aí eu sou o homem da relação. Tipo assim, cara, tudo bem, se tu te sente bem assim, tudo certo. Só que eu entendo, eu não sou homem, mas eu sou casada e eu entendo muito isso no sentido de que o cara tem os homens necessariamente têm uma questão com a masculinidade de se sentir valorizados Exato. e respeitados no sentido de ter a masculinidade deles respeitadas pela esposa. Uhum. Se a própria esposa não respeita a masculinidade do cara, aí a gente tem um problema. Exato. Né? Tipo assim, pô, tu é o Haverá uma homem da disputa, casa, né? tu é o meu protetor, então eu vou te respeitar como tal. Eu vou entender que eu sou mais fraca e que sim, eu preciso de ti, ponto. E hoje tem uma dificuldade enorme de fazer isso, exato. não consegue. Né? É um ponto interessante, né? A gente segue desse princípio aí, cara, de seguir os dois na mesma pegada e tudo. E eu consigo entender, mano, que às vezes elas batem assim, desabafo. Não, mano, o que acontece? A gente tava lendo aqui o capítulo de Pedro, né, coabitar com ela. E amar como Cristo amou a igreja, foi o que a Mayara falou. Como é que Cristo nos ama? Se a gente é a noiva de Cristo, cara, a gente peca. A gente erra. Muitas vezes. Sim. Deus fala muitas vezes, a gente não escuta. Nem por isso Jesus desistiu de nós. O que estava querendo dizer com essa palavra? Não é para te desistir de jeito nenhum. Tudo tu conserta, tudo com Deus tu consegue resolver, mas tem que estar disposto. Isso é outra coisa.
hoje em dia os relacionamentos são muito voláteis. Sim. Pega a juventude de hoje. Hoje estão namorando com um, amanhã estão namorando com o outro. Depois de amanhã estão com o outro. E é uma coisa assim. Aqui não, tá? Aqui isso não acontece. Nunca. Mas os relacionamentos são muito voláteis. Os casamentos são. Pode ver, inúmeras pessoas hoje casam, né? 2, 3 meses depois se separaram. Ai, eu não gostei. Ai, eu não sei o quê. Só que o casamento é renúncia. Isso. E no casamento é onde tu mais vai aplicar o 70V7 do perdão. Porque tu tá certeza. convivendo com uma pessoa diferente de ti, uma pessoa com manias diferentes, e não pensem vocês que vocês vão conhecer a pessoa 100% antes de casar. Tu vai conhecer a pessoa que tá do teu lado de verdade quando tu pegar tuas coisas e morar junto e conviver com ela. Sim. Aí tu vai conhecer a pessoa no íntimo. E isso gera um conflito, porque são pessoas totalmente diferentes. Claro. Só que é um negócio que eu costumo dizer, inclusive, para vocês. O relacionamento é como se fossem 2 pedras se afiando todo dia. E elas vão se afiando até se encaixar. Se tu não tá disposto a fazer isso, nem entra. O teu relacionamento não vai durar. Então é melhor que tu fique sozinho. E hoje ninguém tá disposto, a maioria não tá disposto. Por isso que eles são muito descartáveis, né? Porque na hora de iniciar, que daí não inicia. Na hora de iniciar, que é começar a melhorar, começar a se entender, para começar a criar algo, ele já, não, para outra pessoa ver se melhora, ele não vai melhorar. Sim, porque porque as pessoas entram numa relação achando que vai ser tudo mil flores. Não entendem que o casal vai ter conflitos, porque são 2 pessoas diferentes. Mas o que torna uma mulher sábia ou um homem sábio é o saber conversar. E sentar cara a cara e falar, olha, não tá bom isso, vamos arrumar isso, e juntos a gente vai conseguir, sabe? Claro. Porque é um casal e Deus no centro, e é assim que se torna sólido, sabe? Outra coisa que eu vejo, a gente tem que cuidar para não deturpar. Quem faz isso, obviamente, é o diabo. Que tem gente que diz assim, que se eu não tô bem comigo mesmo, eu termino meu relacionamento, termino meu casamento, eu acabo com tudo. E às vezes as pessoas se justificam falando, mas eu tenho que amar a mim mesmo primeiro para depois amar o próximo. Tudo bem, mas amar a ti mesmo não significa ser egoísta. Não significa tocar um casamento no chão, entendeu? Tu tem casa, carro, família, filho, daí tu fez uma aliança diante do altar, diante de Jesus, tu entregou aquela alma para Deus e tu firmou aquele propósito e tu simplesmente por não estar bem consigo mesmo, tu vai desistir de tudo. Cara, nós na caminhada cristã, muitas das vezes nós não estamos bem, mas nós temos que profetizar na vida de alguém, ser usado para ministrar na vida de alguém, então isso não tem o devido cabimento, que nem a gente falou aqui, né? Cara, é luta, nada que é bom vem fácil. E é por isso que Paulo deixa bem claro, cara, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Exato. O casado cuida das coisas de casado. Tu não vai dar mais da bola para Deus? Não é isso. Mas tu tem uma responsabilidade com uma outra pessoa muito mais profunda. Tipo, é uma pessoa com um passado anterior, com traumas anteriores, com preocupações anteriores. Se torna teu primeiro ministério, né? A família se torna teu primeiro ministério. Mas aí, isso tem entra a questão da mulher virtuosa também. E esses tempos eu expliquei isso para uma jovem. Tu quer casar, beleza? Tem que estar ciente que a pessoa que está casando também tem um chamado. Sim. Tipo, o chamado é pesado para qualquer um, sempre vai ser. Chega um ponto que a pessoa precisa ter um ponto de apoio. No final do dia, quando tu tem um relacionamento, ainda que tu não esteja casado, e a Mayara vai poder me dizer isso também, o Jonas também, tu tem um dia cansativo, tu trabalha, tu estuda, aí tu tem as tarefas do teu ministério, porque Jesus te chamou para ter um ministério, e aí tu vai lá e exerce, e serve os outros, e faz, e acontece. No final do dia tu volta para casa, a pessoa que está do teu lado é quem vai ser o teu suporte. Tipo assim, é a pessoa que é o teu apoio. Se cada um puxar para um lado, uma hora a corda vai romper. Eclesiastes 4:12 fala que um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí tu pega, poxa, cheguei em casa, tô cansado. Aí daqui a pouco tu não conversa, tu guarda pra ti. Aí daqui a pouco tu vai lá e conversa com uma outra pessoa. Aí tu abre uma brecha. Aí beleza. Mas eu não quero transferir o meu cansaço pra pessoa que tá comigo. Cara, não. Tipo assim, a primeira pessoa que vai te apoiar, ou como deve ser, porque eu sei que nem sempre isso acontece, é quem tá do teu lado em casa. Exatamente. Então, por isso que um suporta o outro com amor. E aí a gente vai lá para Coríntios, depois a gente pode ler. O amor tudo suporta. Sim, exato. Tudo suporta. Por quê? Porque um vai ser o apoio do outro sempre. Se um não estiver legal, o outro vai ser o apoio. Se o outro não estiver legal, tu vai lá e levanta. Agora,
Se os dois não estiverem legal e um não ajudar o outro, o negócio desmorona. Isso. Entende? E isso que as pessoas não estão dispostas mais a suportar. E aí vem muito da gente se pautar pelo que os outros falam, porque a gente tem inúmeras pessoas que, por N razões, tiveram relacionamentos frustrados, casamentos que não deram certo, ou porque não fizeram, ou porque realmente aconteceram algumas coisas. Não é uma regra geral. Mas aí a gente vê muitas pessoas falando, porque não casem, porque agora a tua vida acabou. Ai, sinto pena de ti. Gente, casar é bom. Claro. Vai ter perrengue, óbvio que vai ter. São dois seres humanos falhos convivendo. Mas casar não é ruim. É até melhor que tu tenha uma pessoa contigo, porque daí a chance de tu pensar em fazer uma porcaria vai diminuir muito, porque tu vai pensar 10 vezes em quem tá do teu lado. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? E tem um versículo que veio no meu coração agora, que tu estava falando de suportar o próximo, de amar o próximo. Colossenses 3 diz assim, ó: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.